Davi e Golias. Há muitos e muitos anos existia um enorme gigante chamado Golias, conhecido como Golias de Gate por ter nascido na cidade de Gate. Nunca existira gigante maior que Golias, que era fortíssimo. Seus braços pareciam um tronco de árvore. Ele próprio era mais alto que uma árvore da floresta. Golias usava um capacete de metal polido sobre a sua cabeça e vestia-se com pesada túnica de malha. Sua lança era quase do tamanho de uma palmeira. Só a ponta da lança pesava mais que uma criança. Aonde Golias fosse, um forte escudeiro ia à sua frente carregando seu escudo. Golias era filisteu e seu povo não acreditava em Deus. Lá bem no alto de uma montanha acamparam os guerreiros filisteus. Entre eles havia muitos homens valentes, mas campeão era Golias de Gate. No vale lá embaixo, os israelitas também haviam acampado. Eles acreditavam em Deus e estavam dispostos a defender sua fé, mesmo que por ela precisassem dar a sua vida. Mas os israelitas não tinham um gigante do seu lado. E pela manhã e à tarde, durante 40 dias, ouviram um vozeirão ecoando da montanha nesse desafio. Por que não mandam alguém lutar comigo? Era o desafio do gigante filisteu. Mas quem poderia eles mandar? Entre os israelitas, ninguém era tão grande e tão forte para se atrever a lutar contra Golias. Mas em Belém havia um homem chamado Jessé, que tinha 8 filhos. Seus 3 filhos mais velhos, Eliabe, Abinadab e Simeia, estavam no acampamento israelita e pretendiam lutar contra Golias. O filho mais moço era Davi. Ele tinha ficado em casa, pois era pastor de ovelhas e precisava cuidar das ovelhas de seu pai em Belém. Um dia, Jessé disse ao filho: Davi, leve esse saco de milho, esses pães e esses 10 queijos para seus irmãos. Vê se estão bem e traze-me notícia da luta. Na manhã seguinte, Davi levantou-se muito cedo. Confiou suas ovelhinhas a um guarda e, carregando o jumento com o milho, os 10 pães e os 10 queijos, seguiu a ordem de seu pai rumando para o acampamento israelita. Lá chegando, encontrou os 2 exércitos prontos para a batalha. Davi correu para onde se alinhavam os guerreiros israelitas e, vendo seus irmãos, saudou-os. Neste momento, no alto da montanha surgiu Golias. Por que não mandam alguém lutar comigo? Gritou ele novamente. Escolha um homem e mande-me. Se ele conseguir me matar, os filisteus serão escravos dos israelitas. Se ao contrário for, ele for morto por mim, vocês é que serão escravos dos filisteus. Mais uma vez, os guerreiros israelitas ouviram o desafio do inimigo e tremeram. Não tinham um campeão à altura de lutar com Golias. Davi percebeu o medo estampado no rosto dos homens ali reunidos. Olhem só esse homem que veio desafiar Israel, disseram os guerreiros. Veja o tamanho e a sua força. Davi perguntou então: o que será do homem que matar este filisteu? Responderam: a quem matar Golias serão dadas grandes riquezas, responderam os guerreiros. Grandes riquezas e a mão da filha de Saul, rei dos israelitas. O irmão de Davi zangaram-se com sua curiosidade. Eliabe, o irmão mais velho, perguntou: por que viesses aqui? Com quem deixaste as ovelhas? Estarão elas sozinhas no campo? Nosso irmão caçula está ficando desobediente, disse Abinadab, o segundo irmão, e Simeia, o terceiro irmão, concordou. É verdade, Davi é desobediente, veio aqui só para ver a batalha. Davi não deu atenção aos que os irmãos diziam. Continuou a fazer perguntas sobre o gigante Golias. E tantas perguntas ele fez que o rei Saul ouviu falar sobre ele. Traga esse rapaz à minha presença, ordenou o rei. Na presença do rei, disse Davi, certa vez um leão atacou as ovelhas que eu guardava e levou uma delas do rebanho. Persegui o leão, arranquei-lhe da boca dele a ovelhinha, e quando ele investiu contra mim, agarrei-o pela juba e o matei. Fiz o mesmo com o enorme urso, e assim farei com Golias de Gate, o gigante filisteu, pois ele desafiou o exército de Deus. Se Deus me livrou das garras do leão e das garras do urso, também me livrará das mãos do filisteu. Vai e que o Senhor esteja contigo, disse rei Saul a Davi. Assim dizendo, Saul vestiu a sua própria armadura em Davi,
colocou seu próprio capacete reluzente sobre a cabeça dele e pôs-lhe ainda aos ombros o seu próprio manto de malha e deu a Davi a sua própria espada. Mas o jovem Davi exclamou: tudo isso é pesado demais para mim. Não poderei lutar assim vestido. Além disso, ainda não adquiri experiência com estas armas. Davi despiu a real armadura de Saul, largando a espada, pegou seu cajado de pastor e ele próprio colheu 5 pedrinhas redondinhas no fundo de um riacho, guardando-as dentro de um bornal. Depois, levantando nas mãos uma funda, seguiu para enfrentar Golias. Vendo que seu adversário era um simples rapazola, Golias pôs-se a gargalhar. Serei um cão? Perguntou. Para que pensas me vencer com teu cajado? Luta comigo, respondeu Davi, verás quem sou. Vens contra mim armado de espada, lança e escudo. Vou contra ti apenas em nome de Deus. Hoje mesmo estaremos livres de tuas mãos. Ouvindo tais palavras, Golias correu contra Davi, e Davi também lhe foi ao encontro. Enfiando a mão no bornal, Davi tirou uma pedra, firmou a pedra na funda e arremessou contra Golias, atingindo bem no meio da testa. E o gigante tombou morto com o rosto voltado para o solo. Assustado, todo o exército filisteu girou sobre os calcanhares e fugiu. Foi assim que há muitos e muitos anos atrás, um pastorzinho chamado Davi matou o grande gigante Golias, armado apenas com uma funda, uma pedra e sua imensa fé em Deus.